Está nascendo um programa feito para você. Radianálise Saúde. Feito com muito amor, feito com muita energia, e eu tenho certeza que todos vocês que estão nos vendo, vocês vão amar. Cada programa vai ter um convidado especial. E hoje é a minha maravilhosa convidada especial, a Elaine Santos. Seja muito bem-vinda, Ai, Elaine. muito obrigada, estou muito feliz de fazer parte desse programa. Sucesso ainda mais, te Ai, desejo ainda mais sucesso. amém. E é isso que nós precisamos, Elaine, dessa parceria. Por quê? A pessoa não consegue viver sozinha. Se você não tiver uma pessoa que realmente dê um apoio, tanto físico, mental, espiritual e emocional, Sim. como a Elaine, ela é psicóloga, ex-atleta de vôlei profissional, olha só, hein, gente? Pós-graduada em psicologia do esporte, autora do método QUEM sobre educação emocional, palestrante, autora do livro Tudo que te aperta não é o seu número. Gente, eu tenho esse livro, eu ganhei da Elaine. Ele mudou a minha vida. Como eu estava agindo errado na minha vida, tanto com meu marido, como com meus filhos, no meu profissional, na minha vida. Então, Elaine, eu gostaria que você falasse um pouco sobre tudo que te aperta não é seu. Né? Ficamos curiosos. Exatamente. Muitas vezes a gente força uma situação, a gente quer caber numa roupa, caber num anel, caber num sapato, que não é o nosso número, isso machuca. Então, foi esse olhar que eu trouxe para o livro. São 40 capítulos, ensinando a educar através do amor, disciplina, confiança. Então, cada capítulo são 3 minutinhos, é um livro de consulta, você vai lá, olha, qual o desafio que eu estou passando Sim, agora? Eu não chamo de problema tudo aquilo que tem solução. Então, são desafios que a gente está vivendo. Eu trago o problema, a a solução e solução. uma reflexão. Isso que é maravilhoso. Exatamente. Fazer a gente pensar, porque isso é que amplia o nosso olhar. Faz toda a diferença. E aproveitando o gancho, Elaine, nós sabemos que nós estamos no Outubro Rosa, Uhum. né? Você como psicóloga, nós sabemos que essas mulheres, né, que estão passando por essa fase do câncer de mama, homens também, a gente Sim, sabe que os sim. homens também, né, estão passando por essa fase. Você como psicóloga, como que você pode ajudar essas mulheres? Porque você sabe que as mulheres, elas ficam com baixa estima, elas têm Sim, vergonha, sim. vergonha inclusive de falar sobre a doença, Exatamente. né? Muitas vezes, assim, já começa pela doença, que é algo que vai ameaçar a sua vida, então, naturalmente, você já vai ficar mais sensível, Sim, porque você está vendo uma possibilidade de morte através dessa doença. isso. Então, essa parte, por ela só, já é bem complicada, é um lado emocional muito sobrecarregado. Muitas vezes, essa mulher não tem uma rede de apoio, não tem um Sim. companheiro ou alguém que possa dizer para ela, não, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você, vamos juntas. O importante é lidar um dia de cada vez e sempre pensando na cura, sempre pensando num futuro melhor, sabe? De eu vou conseguir, eu vou superar. Fora isso, ainda tem o pós. Então, às vezes, precisa fazer uma mastectomia, Sim, e aí mexe no ego dessa mulher, do como ela se vê, imagina assim, sim. mutilada. É. Então é outro processo até que ela consiga colocar uma prótese, enfim. Então são duas situações que precisam sim de um acompanhamento profissional, de uma rede de apoio acolhedora Sim. para que esta mulher ou este homem saiam dessa situação tão triste. Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma cura, Sim, né? É óbvio que nós não estamos falando aqui que é para deixar o tratamento médico, isso jamais, sim, né? Então, é o acompanhamento do médico, da psicóloga, sim, né? sim, Precisa ter neste momento, sim. né? E também, Elaine, Precisa. precisa do acolhimento também da família, Sim, né? Porque muitas famílias, elas se distanciam, é. né? Tem muita separação dos casais, Sim, sim.
né? Então, como que a psicologia ela enxerga quando a mulher ela está com essa doença e o marido pede a separação? Por que acontece isso, Elaine? É muito triste, né? É muito triste, mas, Rose, assim, esse casamento certamente já não vinha bem há algum tempo. Ali foi só um estopim, foi só um motivo a mais. Ah, eu não dou conta, eu não consigo, eu não quero, sabe? Mas é assim, tudo que tem uma estrutura forte, quando balança, ela segura. Antes mesmo da Ah, doença, com Elaine? certeza, com certeza, com certeza. Porque é assim, eu preciso amar quem é você, não o que você tem fisicamente, a sua capa, o seu corpo. É também, o homem é visual, enfim, ok. Mas assim, primeiro eu preciso amar a sua essência. E na pior fase da vida, na mais triste, na mais dolorosa, a pessoa vai embora. Então, não é por conta disso, foi só mais um motivo. E eu acho importante, bem o título do livro também, Tudo que te aperta não é o seu número. Começa a se revisitar, bem antes até da doença, quem infelizmente já está com ela, mas sem a doença, começa a visitar, ver tudo aquilo que você está engolindo. Sim. Popularmente, as pessoas falam que o câncer é uma mágoa, Isso. uma água parada. Uhum. Então, quando você está engolindo, 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 superando, sustentando, aguentando, Isso. e aí aquilo realmente vai refletir. Uma frase que eu sempre digo: o corpo paga tudo aquilo que a mente não dá conta. Por isso da importância de procurar sempre um psicólogo. E não é só as mulheres não que estão passando por essa doença, mas todos nós precisamos da ajuda de um psicólogo, não é, Elaine? Olha, eu sou bem suspeita, Rose, mas eu concordo, principalmente nos dias atuais, cada um com a sua demanda. Sim. E antigamente, né, ainda bem, diziam, eu não estou louco, eu não preciso ir no psicólogo. Mas um psicólogo é para promover, na linha que eu trabalho, autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, fica mais fácil de lidar com a vida. Então, a terapia é uma limpeza de crenças e dores, experiências negativas. Você constrói a sua literal zona de conforto, porque as pessoas falam, eu não quero sair da minha zona de conforto. Ninguém quer, mas essa eu tenho certeza que não é a sua zona de conforto. Ela é uma zona de desconforto, porém, você sabe como viver nela, ela é conhecida. Mas não está confortável, mas você sabe viver. E o que é o processo terapêutico? Limpa todas essas dores, constrói-se um novo alicerce embaixo e aquele desagradável sai, porque a zona de conforto são as suas escolhas. É tudo aquilo que me serve, não que me aperta. E tem outra coisa, né, Elaine? Quando você recebe esse diagnóstico, né, de câncer, seja em qual órgão for, o médico ele já fala, alguns já matando você. Tira totalmente a sua esperança. Isso é muito triste. Muito triste, né? Muito triste. Então, na minha visão, eu acho que teria que ter uma psicóloga quando o médico for dar esse diagnóstico para a paciente, para ter já o apoio de imediato. Você concorda? Eu concordo. E assim, dar essa triste notícia da maneira mais branda e humana possível. Sim. Agora, sempre na nossa vida tem o outro e temos nós. Sim. Então é importante, até isso que você falou da terapia, é importante você estar fortalecido no seu eu. Eu vou conseguir, porque é você que vai trilhar o seu caminho sozinha, vão passar outras pessoas, mas a maioria do tempo você está com você mesmo. Então, é importante você ter esse olhar de eu quero, eu tenho um objetivo, eu tenho força e eu vou conseguir. Eu tenho uma querida tia que amo de paixão, ela infelizmente teve essa doença, mas ela tem uma força, ela é um exemplo, ela teve uma força, ainda tem uma força, e ela disse uma coisa muito bacana, o nome não tem cura, mas a doença tem. Então, que lindo, continue, né? E vai curar. Pois é, porque como que eu penso? Se a doença instalou, teve algo por trás, teve algum conflito por trás. Sim. Então, o psicólogo, ele descobre qual foi o conflito. Exatamente. Não é, Elaine? Tem que descobrir
qual foi o conflito que ela teve, que mexeu com o seu emocional, inclusive com a sua energia também, seu espiritual, Exatamente. porque desequilibra tudo. Desequilibra, não tem como. A nossa sociedade, muitas vezes é cruel. Então, cobra muito que a mulher esteja linda, magra, perfeita. Cabelo grisalho, gente, que mulher descuidada. Homem é charmoso. O homem um pouquinho mais gordinho, nossa, isso sim que é homem, é gostoso. Abraçar a mulher, nossa, desleixada, se continuar desse jeito. Agora, você imagina ela enfrentar um câncer de mama, ter que tirar uma mama e aí desconstrói tudo aquilo. Então, e também a gente está vivendo muito a sociedade do ter. O que eu tenho, para mim, é mais importante do que eu sou. Então, a gente precisa olhar isso mesmo, de quem eu sou. O que eu tenho aqui dentro que eu posso te oferecer? A minha alegria, a minha parceria, a minha cumplicidade, sabe? É o ser que a gente precisa olhar mais de perto. E você precisa viver para você. Ah, sim. Em primeiro lugar. Com certeza. Eu sim. me amar. Né? Não esperar que o outro ame você. Perfeita colocação, como sempre, Não adoro! É exatamente isso. Se você fica com você 24 horas por dia, Sim. é bem bacana que Nossa. seja uma boa companhia, porque senão não vai Sim. funcionar. E a nossa sociedade, a nossa cultura é a cultura do garçom. Vamos servir ao outro. Ah, eu vou colocar essa roupa, será que minha amiga vai achar bonita? Será que as pessoas vão me elogiar? O importante é o autoelogio. Olhou no espelho, gostou, tá lindo. Aliás, um beijo, Aline. Tá lindo, um beijo, tchau. E só vai. Sim. Entende? Agora, o outro, ele pode dizer, ah, tá muito bacana a sua roupa. Outros vão dizer, nossa, achei horrível, não combina com você. E tudo bem, isso é subjetividade, é o modo pessoal de cada um enxergar a vida. Então, a opinião do outro serve como referência. Serve, eu pego, não serve, eu descarto. Porque a partir do momento que você está bela, como sempre, Obrigada. Né? Chega uma outra pessoa, ah, eu não gostei da roupa dela. Isso é seu, isso não é meu. Eu estou me sentindo muito bem, maravilhosa. Exatamente. Não é? É a minha energia. É exatamente sobre isso. Não é? Porque por isso que muitas mulheres estão sofrendo, né? Ela está ouvindo muitos outros, as outras está deixando de ser ela. Exatamente. Para agradar os outros. Não. Preciso agradar a mim mesmo, o outro serve como referência, eu preciso ter respeito pela opinião do outro, ouvir é importante, porque às vezes é uma opinião bem legal. Agora, tem uns clichês, tem umas regras, né, no manual, falam assim para mim, bom, eu acabei de ser vovó, um beijo, Fernanda, Vitor, meu neto Nicolas, e aí eles falam assim para mim, você não acha que usar cabelo grande assim, você que já tem idade, não fica feio? Olha o etarismo, né? Eu passei por isso na faculdade. Aí eu tenho 1,80 m de altura, eu gosto de salto alto, então hoje eu tô com um salto 10, eu vou para 1,90 m. Ah, mas você não acha que fica muito feio? Pois é. Não. E é isso. Agora, o importante, eu sempre falo para os meus pacientes, enfim, todas as pessoas com as quais eu convivo, o top 5. Então, não necessariamente só 5 pessoas, mas assim, qual é o grupo que eu acredito? São as pessoas que eu sei que me querem muito bem. Aí sim eu vou ouvir a opinião com muita atenção, muito cuidado e muito carinho. Agora, o outro lado, que é a maioria esmagadora, um ou outro pode me dar alguma opinião, mas eu vou sempre aqui, porque é muito mais confiável e principalmente aqui. A voz do coração, ela não te engana nunca. Por isso que quando você vai colocar uma roupa, você olha no espelho e você fala, sou eu. Exatamente. Estou pronta. E tem dia que a gente quer usar preto, quer usar branco, quer usar azul. A gente muda o nosso humor e a roupa tem tudo a ver com isso também. Agora é exatamente isso que você falou. Olhei no espelho, gostei, brilhou, só vai, acabou. Né? E falando em relação ao mental das pessoas, Elaine, o emocional, eu acompanhei uma matéria que você colocou no seu stories sobre as crianças na tela. Que preocupação, não, Elaine? Muito preocupante. Por que está acontecendo tudo isso de crianças ansiosas, depressivas, adolescentes se matando?
Uma coisa surreal, o que a gente não Que via loucura! antigamente. Uma loucura, Uma é loucura, exatamente Elaine. isso. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as crianças mudaram. Então, de novo, esse livro, ele é um guia de orientação para esses pais, porque sim, eles também estão perdidos. Os pais também precisam de ajuda. Os pais. E mudou completamente a configuração. Sim. Antigamente, a gente perdia os filhos na vizinhança. Ia Sim. batendo de porta em porta, fulaninho tá aí, fulaninha tá aí. Agora, perde-se dentro de casa. Elaine. Um dos capítulos do meu livro é respeito à hierarquia. Então, no meu olhar, essa é a base de todo o problema. A hierarquia. Quem são as figuras de autoridade dentro de casa? Pai e mãe. Os filhos não só podem, como devem falar, expressar sua opinião com respeito e educação, mas a palavra final é dos pais. Sim. O que a gente vê hoje em dia? A criança está acima da hierarquia. Ela dita as regras da casa. Eu não quero sair do jogo agora. Né? Eu não quero sair para jantar, eu não quero sair para ir no parque, eu quero ficar aqui. A criança menor de idade, ela não tem tanto esse querer. É radical. Não é radical, o resultado está aí. A criança não quer sair do jogo, quebra o quarto inteiro, os pais ficam reféns, ficam lá, não deixa, porque senão ele vai surtar, ele vai ficar nervoso, ele isso, ele aquilo, e deixa a criança fazer. Só que lá na frente é muito pior. Mudou toda a capacidade até cognitiva das crianças. Mas o que a gente sente, Elaine, os pais, eles estão com medo dos filhos. É muito surreal. Eles estão com medo dos filhos, né? Aí eu digo assim, de quem que é o dinheiro? É meu, os pais e a mãe falando. Quem comprou o celular? Fui eu. Então, assim, tira o celular. Na minha casa são as minhas regras e acabou. Sim. Quando você for maior de idade, você tiver a sua independência financeira e emocional, você vai viver. Aí você faz as suas escolhas. Você quer ficar no celular o tempo todo? Você vai ficar e tá tudo bem. Agora, tá muito cômodo para eles e eles também, a gente está falando de vício. A gente não está falando de escolha. O vício é muito diferente da escolha. Então, celular foi feito para viciar através das células. Sim. Então, a pessoa sente viciada. É como uma droga. Então, ela quer cada vez mais, mas ela não tem controle. Você imagina uma criança. A criança não tem controle. O adulto já não tem controle quando está com vício. Imagina uma criança. Então, sim, os pais precisam, principalmente pai e mãe, ter os mesmos valores, os mesmos olhares. Celular vai ser dado com tal idade, outro vai olhar só isso, porque, assim, inverter os valores. Agora me fala, como é que uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, sem experiência nenhuma de vida, vai ditar as regras da casa? Agora, medo desse filho... Não, coloca as cartas na mesa e desde pequeno. Isso é muito importante, desde pequeno, desde a primeira infância. Isso pode, isso não pode. Não precisa bater, não precisa gritar, mas você precisa ter uma voz de autoridade que diferencie desde criança. Por exemplo, filhinho, não mexe aí, vai quebrar. Essa voz não. Não mexe. Isso vai quebrar, não é para criança. Eu estou entonando a voz, eu estou mostrando a autoridade, mostrando o que pode e o que não pode. Sim. E é desde pequenininho, desde bebê. Eles entendem tudo, eles não sabem verbalizar, mas eles entendem tudo. Porque se deixar para pré-adolescência... Aí... Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos vendo, elas vão falar, mas é muito fácil falar. Vem aqui na minha casa ver como é que o meu filho, como que o meu filho ele faz comigo e com o pai dele. O que eu faço? Eu vou bater no filho? É isso que você está falando. Vamos conversar? Vamos colocar ordem? Regras? Limite. Isso pode, isso não pode, isso vai mexer, isso não vai mexer. O meu filho mais velho, esse que é papai, o Vitor, quando ele tinha 9 meses, ele ficava em pezinho assim, e eu gosto muito de miniatura, eu tinha umas miniaturas de cristal, e todo mundo dizia, tira da mesa, porque ele vai quebrar tudo. Eu disse, não vai, ele chegou depois. Ele vai entender qual é a configuração da casa. Não, eu olhava, né, com aquela cara mãe de primeira viagem. Quando ele ia mexer, eu falava assim para ele, é vermelho? Tem um palhacinho desenhado? Tem uma luzinha piscando? Então não é para criança, não mexe. E aí, obviamente, ele vai testar e outras vezes. Aí ele ia de novo, eu falava para ele, só tenta a sorte. E o último era só minha cara de simpática, assim.
que até eu tenho medo dessa cara. Pronto, acabou. Ele já sabia que era esse o passo a passo. Então, é como se você fosse adestrando essa criança. E é desde pequeno, porque... Mãe! A mãe tem força, o pai tem força, Elaine. É exatamente isso. Sabe, por que esses pais, hoje em dia, também eles viraram aí, desculpa, bananas? Mas a gente está também permeado pelo medo. Também, muito. Sabe, assim, tá muito caótico, a gente tem muito mais medo de sair na rua, tem medo de não voltar, medo de guerra, mesmo que seja longe, mas respinga na gente, em alguma parte vai mexer no nosso bolso. Isso vende muito. Exatamente. E aí as pessoas, como elas se sentem inseguras, muito mais irritadas, é só sair no trânsito. Você olha, o carro parece aquele brinquedo de bate-bate, né? Carrinho de bate-bate. Se não ficar esperto, as pessoas estão irritadíssimas. Então, elas não estão mais aguentando. E aí vem esse desafio em casa com os filhos. Por isso que é melhor, quanto mais cedo, melhor. Porque aí a criança já cresce nesse olhar, sabendo quais são as regras da casa. Isso pode, isso não pode. E ela vai replicar isso lá fora. Tem muitas mães que o que elas fazem? Precisa de um psicólogo. Eu não vou resolver. Você concorda com isso, Elaine? Eu gosto. Isso acontece, acontece sim. Muito. Acontece. Um psicólogo não é pai, não é mãe. Então, sim, eu atendo a criança, lido com a demanda da criança gerada por alguma situação, ou de falta de limite, ou de ausência de presença, que isso é muito complicado. O abandono emocional é uma das coisas que mais machuca uma criança, mas os pais vêm comigo. E eu digo, olha, é esse caminho. Às vezes, a terapia comigo é começo, meio e fim. Muitas pessoas não entendem isso, acham que não existe, mas existe. Através da linha comportamental é começo, meio e fim. Quanto menos demanda, mais rápido é o processo, é o trabalho. Agora, se os pais não estiverem inseridos no tratamento dessa criança, não vai funcionar. E sabe que tem muito casal que eu indico para terapeuta de casal. Especializado em terapia de casal, porque vem de cima para baixo. Então, esse casal não está bem, alguma coisa está acontecendo, seja trabalho, ele está desestruturado e ele vai desestruturar tudo que está embaixo do guarda-chuva. É como nós estávamos falando, tudo tem tratamento, você precisa procurar, porque o psicólogo não vai bater ali na sua porta, olha, você está precisando de ajuda. Você tem que sentir, ver como que seu filho está, como que você está, como que seu marido está, como que está o seu relacionamento. Perfeito, não é isso mesmo. Nós estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando, não é só um. Não, é todo mundo, a família adoece, é todo mundo. Agora, uma coisa que eu percebo muito que chega no meu consultório são pessoas muito frustradas com outros profissionais pelos quais passaram. Então, cada profissional tem uma abordagem, tem um olhar, tem uma experiência. A psicologia é muito mais uma experiência de vida do que aquilo que você aprende na faculdade. Então, quanto mais bagagem você tiver, mais experiência. Eu fiz muitos estágios desde o primeiro ano de faculdade, estágios riquíssimos, o que me preparou para os desafios que eu vejo hoje. Então, se você não se identificou com o profissional, não fala e não volta mais, não gasta dinheiro. Isso mesmo. Assim como o médico, um dentista, um advogado, qualquer profissional, ou psicólogo ainda mais, porque você vai falar da sua dor. Tem paciente que chega para mim e fala, Elaine, eu não aguento mais falar sobre a minha dor. Eu prometo para você que vai ser a última. Você nunca mais vai precisar falar sobre isso. Então, às vezes, acontece isso, infelizmente. Mas não deixe de procurar. Insiste, até você encontrar um profissional que você se identifica. E uma delas está aqui ao meu lado, que é a Elaine Santos. Ai, que querida, obrigada. Elaine, fala um pouquinho do seu livro, por favor. Nosso tempinho aqui já está acabando. Passa rápido demais, muito rápido. Meu Deus. Então, esse livro eu sempre tive um grande questionamento, sabe? Que conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Não adianta eu ficar com tudo aquilo que eu tenho para mim. Então, junto com o César Romão, meu querido mentor, meu mestre, que
prefaciou meu livro, olha que honra, muito bacana. Nós pensamos nisso, ele falou para mim, elenca todos os desafios, os temas que você recebe no consultório, vamos transformar isso num livro. Sim. Então, as pessoas falam assim, nossa, é verdade, eu abri aqui num capítulo, por exemplo, obesidade infantil. Qual é o problema? O que está acontecendo? Como é que eu resolvo isso? E uma reflexão. Um dos capítulos que eu gosto muito é Não me poupe, me prepare. E os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice. A gente precisa formar seres humanos. Sim. Então é através desse livro que eu encontrei uma maneira de contribuir. A gente precisa contribuir com quem passa pela nossa vida. Nossa, eu amei. Amei a sua presença, Elaine. Eu quero que você volte novamente. Eu volto. Gente, esse livro é fantástico. Agradeço. Quero você comigo novamente para terminar aqui o nosso assunto, hein? Gente, até a próxima quinta-feira, ao vivo, o meu convidado, inclusive, é o César Romão. Não percam! Não percam! Um grande beijo. Tchau, tchau.